Pode se assentar, glorificando e exaltando o nome do Senhor mais uma vez. Aleluia. Amados, repito mais uma vez. Nós somos os discípulos dessa geração. Repita, igreja. Nós somos os discípulos dessa geração. Discípulo é aquele que segue, é aquele que acredita. Sabe, meu irmão, hoje nós estamos aqui comemorando a ceia do Senhor. E o Senhor disse assim: fazer isso, e nós vamos da ceia, fazer isso em memória de mim. Repito mais uma vez: adoramos a Deus não pelo aquilo que Ele pode fazer. Adoramos a Jesus não pelo aquilo que Ele pode fazer, mas sim pelo aquilo que Ele já fez na minha e na sua vida. Sabe, querido, muitas pessoas, quando nós falamos em ceia, ceia é um momento de reflexão, mas ceia também é um momento de posicionamento. É um momento na qual nós entendemos aquilo que nós estamos fazendo aqui nesse lugar. O Senhor nos convida a cear. Ele nos convida a sentar à sua mesa. E é um momento também na qual nós temos que nos arrepender de muita coisa que temos feito que não tem agradado ao Senhor. Muitas pessoas fogem da ceia por causa do pecado. E eu te digo, fuja do pecado por causa da ceia. Sabe, meus queridos, a ceia representa que o nosso Redentor vive. A ceia representa que está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso. A ceia representa que Ele está aqui. A ceia representa que eu e você somos amados do Senhor. Quando Deus, no seu plano de salvação, disse que Ele amou o mundo de tal maneira que ia entregar seu único Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha certeza da vida eterna. Eu e você somos parte desse plano de salvação. Por isso, meus amados, aqui Jesus, ouvindo isso, retirou-se dali num barco para um lugar deserto. E sabendo o povo aonde Jesus iria estar, seguiu a pé pelas cidades. Aonde Jesus está na minha e na sua vida? Sabe, meu irmão, nós temos que seguir a Cristo, aonde quer que Jesus Cristo esteja. Jesus Cristo está aqui na igreja, por isso que nós estamos aqui. Mas eu quero que você entenda que Jesus Cristo está dentro de você. Está dentro de mim, dentro de você. Sabe, quando nós começamos a entender isso, nós paramos de olhar um pouco para fora e começamos a olhar para dentro. Porque as maiores lutas, as maiores tempestades, as maiores adversidades não estão fora, mas estão dentro. Sabe, quando eu creio nisso, quando eu entendo isso, as dificuldades na qual eu e você temos passado, elas vão se tornar não mais fáceis, mas nós vamos ter certeza de uma coisa, que nós não estamos sozinhos, que Ele está conosco no meio das nossas dificuldades e no meio das nossas lutas. E é isso que o Senhor, aqui nesse texto, Ele quer nos posicionar como discípulos. E aquelas pessoas que iam atrás do Senhor Jesus, elas entendiam quem Ele era, e o que Ele queria ensinar, que não era pelaquilo que Ele podia fazer, mas sim pelaquilo que Ele é. E nós dizemos muitas vezes aqui na igreja, ou em qualquer lugar, que nós não andamos atrás de Jesus pelaquilo que Ele pode fazer, e sim pelaquilo que Ele é. Mas, irmãos, aqui nós vamos ver aqui fala sobre a primeira multiplicação, e teve a segunda multiplicação de pães e peixes.
Na primeira, vimos que o Senhor alimentou, sobrou 12 cestos, alimentou mais de 5.000 pessoas com 5 pães e 2 peixes. Na segunda multiplicação, foram 7 cestos que sobraram, mais de 4.000 pessoas com 7 pães e alguns peixes, diz o texto. Só que em João 6:26, o Senhor diz assim: vocês me seguem não pelos milagres que eu posso fazer, mas sim porque eu alimentei vocês. Então aqui o Senhor quer nos ensinar através desse texto, dessa passagem, meu irmão, que os sinais seguirão aqueles que creem. Que nós temos que seguir ao Senhor Jesus pelo aquilo que Ele é. Nossa rocha, nossa fortaleza, o nosso Redentor, o nosso Salvador. Quem está entendendo diz amém. Então siga o Senhor Jesus. Busque ao Senhor Jesus todos os dias da sua vida. Sabe, meu querido, é melhor ser constante do que ser intenso. Eu tenho repetido isso muito para mim. Eu tenho vivido muito isso, porque a intensidade é muito importante nós termos isso. Só que com o passar do tempo a intensidade ela começa a diminuir, mas a constância não. Nós estamos sempre buscando a presença do Senhor. E ser constante na presença dEle, meu irmão, é buscar sempre. É nós sermos afligidos pelo problema. Deixa eu perguntar aqui, tem alguém aqui que está com alguma dificuldade, algum problema? Levanta a sua mão. Tem alguém? Todos nós temos. Todos nós aqui sentimos medo, mas não podemos viver no medo. Todos nós aqui sentimos ansiedade, mas não podemos viver nesse lugar de ansiedade. Esse lugar nós temos que colocar a presença do Espírito Santo que está aqui nessa manhã de hoje. Sabe, meu irmão, todos nós passamos por dificuldades, mas as dificuldades não podem nos levar para longe de Deus, e sim nos levar para cada vez mais para perto de Deus. A dependência do Senhor é algo muito importante, mas a dependência do Senhor não quer dizer que eu não tenha que ter falta de atitude. E a atitude que eu tenho que ter é fé. Por isso o Senhor, nessa manhã de hoje, nos acrescenta a nossa fé, nos fortalece na fé. E aqui o Senhor diz assim: e quando ele saiu, e ele viu uma grande multidão, e a palavra do Senhor diz que ele se moveu de íntima compaixão. Sabe, irmão, compaixão é ter misericórdia, é ter uma atitude de amenizar a dor, é se preocupar com o próximo. É uma palavra que tem sido muito dita, empatia. É se colocar no lugar da pessoa, se colocar no lugar de outra pessoa. Sabe, essa íntima compaixão é que muitas vezes está faltando dentro de mim e dentro de você. Tantas pessoas à nossa volta passando por algum problema, por alguma dificuldade, e nós temos muitas vezes um consolo, e esse consolo se chama: Jesus Cristo pode mudar a história da sua vida. Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. Ei, Deus vai te ajudar, Deus vai te fortalecer, Deus vai te sustentar. Nós somos os discípulos dessa geração. Nós somos pessoas que temos aprendido do Senhor Jesus Cristo, passado por lutas, por dificuldades. Mas, meus irmãos, eu vou repetir uma coisa que talvez eu tenha repetido aqui em todos os cultos: eu só posso te levar aonde eu já fui. Por isso que muitas vezes eu e você passamos por problemas, por dificuldades na qual nós não entendemos. Mas lá na frente nós vamos entender, porque vai chegar uma pessoa e vai dizer assim: mas eu estou passando por isso. E nós podemos dizer assim: fica tranquilo, porque Deus é contigo, porque eu passei por isso. Assim como Deus me fortaleceu, assim como Deus me ajudou, Ele vai te ajudar também. Ele vai te fortalecer também. Mas para isso é necessário a gente se posicionar. E aqui diz que o Senhor, vendo aquilo, se compadeceu daquilo, teve íntima compaixão daquilo, se preocupou com o próximo, e ali Ele curou muitas pessoas. Muitas pessoas ali foram curadas, restauradas.
Aí diz abaixo o texto, e sendo chegado à tarde, os seus discípulos, aproximaram dele dizendo: Senhor, o lugar é deserto e a hora já é avançada. Despede a multidão para que vão pelas aldeias e comprem comida para si. Então Jesus lhes disse: mas não é seguro que vão sem se alimentar. Já é tarde. Jesus disse assim: dai-lhe vós de comer. Sabe, você imagina que situação, mais de 5.000 pessoas, entre mulheres e crianças, e os discípulos estavam ali preocupados com aquelas pessoas que já se fazia tarde. Viu? Despede eles, Jesus, manda eles embora, sabe por quê? Porque senão, como é que vão se alimentar esse povo? E Jesus diz assim: viu? Vocês têm que dar para eles de comer. Senhor, mas como é que nós vamos dar de comer, Senhor? Nós não temos o dinheiro, nós não temos os recursos, nós não temos como alimentar essa multidão. E eles disseram assim: nós não temos aqui senão 5 pães e 2 peixinhos. Sabe, meu irmão, Jesus não perguntou aquilo que faltava para eles. Jesus perguntou aquilo que eles tinham. Quem olha muito para aquilo que falta, nunca vai dar valor para aquilo que você tem. A gente tem que começar a valorizar aquilo que a gente tem, não aquilo que a gente não tem. A situação pode dizer que você não é ninguém, mas eu digo algo para você: que você é nação santa, você é raça eleita, você é sacerdócio real, você é povo escolhido pelo Senhor. Ele te tirou das trevas para que hoje você possa pregar que Jesus Cristo é a maravilhosa luz, Ele é o caminho, Ele é a verdade. Vocês, nós somos os discípulos dessa geração. Valorize o que você tem. Valorize a sua família, sua esposa, seu esposo, seus filhos. Valorize o seu trabalho, valorize o tempo que você tem aqui nessa terra. Sabe, Paulo disse assim: eu não sei o resto de vida que eu tenho nessa carne, mas eu quero viver para te adorar, eu quero viver para te louvar. Ele disse mais assim: temos que aprender a remir o tempo. Sabe o que é remir o tempo? É dar qualidade de vida ao nosso tempo que nós temos com o Senhor. É melhor ser constante do que ser intenso. É melhor estar sempre buscando a presença do Senhor. Então, meu irmão, mais uma vez, Jesus não perguntou aquilo que faltava, Ele perguntou aquilo que eles tinham. O Senhor pergunta para mim e para você nessa manhã de hoje: o que nós temos? Talvez alguns chegaram aqui dizendo assim: ah, Senhor, eu não tenho nada. Senhor, a minha situação está desse jeito, sabe? Eu não sei mais o que fazer. Talvez eu esteja aqui, Senhor, como aquelas pessoas que só tinham 5 pães e 2 peixinhos. O segredo não está na quantidade. O segredo está na entrega. Entrega teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais tudo Ele vai fazer na sua vida. Sabe aqui aqueles homens, aqueles discípulos? Se eu fosse dar um nome para essa mensagem, eu ia dizer assim: não mande a multidão com fome para casa.
pessoas, eles estavam com fome. Sabe o que é mandar a multidão com fome para casa? É quantas vezes, repito mais uma vez, temos pessoas à nossa volta que estão sofrendo e precisam de uma palavra. Quem aqui já passou por uma situação, está passando por uma situação e tem alguém dizendo: ei, Deus pode te fortalecer, Deus pode te ajudar? Tem alguém assim? Você já recebeu uma palavra assim, meu irmão? Então eu e você temos que fazer a mesma coisa. Deus pode mudar a tua história, Deus pode mudar a tua vida. Talvez, como disse Pedro para aquele homem que estava coxo: talvez eu não tenha aquilo que você acha que eu posso te dar, mas eu tenho aquilo que você precisa. Eu não tenho ouro, eu não tenho prata, mas o que eu tenho eu te dou. Levanta e anda. Sabe, irmão, existem muitas pessoas precisando de Jesus Cristo. Existem muitas pessoas que precisam de uma palavra que diz: Jesus Cristo, Ele é o mesmo ontem, hoje, Ele é eternamente. E nós somos os responsáveis por alimentar essa multidão. O pão significa a palavra. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Ele é o pão da vida, Ele é a água da vida. Quem beber jamais sentirá sede, quem comer jamais sentirá fome. Fome da sua palavra. Às vezes nós queremos passar os problemas para frente, e nós temos que resolver. E como eu disse no começo, as maiores dificuldades que nós encontramos estão dentro de mim e dentro de você. As maiores lutas contra a incredulidade, contra o pecado, elas estão aqui dentro, elas estão aqui. Por isso que Romanos 12:2 diz assim: ei, e não vos conformeis com essa situação, mas sede transformados e sede renovados no vosso entendimento, para que vocês possam entender qual seja a boa, a perfeita, agradável vontade de Deus. Sabe, irmão? E trouxeram aqueles pães, 5 pães e 2 peixinhos. Aquilo que era pouco para eles era necessário para Jesus. O que Jesus precisa de mim e de você, meu irmão, e nós sabemos que muitas vezes nós chegamos aqui com pouca fé, mas mesmo na pouca, mesmo no pouco, Deus tem o poder de multiplicar a nossa fé. Trouxeram aqueles 5 pães e aqueles 2 peixinhos. Só que antes do Senhor multiplicar, diz a palavra do Senhor, mandou que a multidão se assentasse sobre a erva. Sabe o que significa esse assentar? O Senhor estava organizando. Tem muita coisa na minha e na sua vida que está faltando organização. Está faltando consertar a casa. Está faltando consertar o altar. Nós sabemos o que temos que fazer, mas nós não fazemos porque nós não queremos. Eu sei o que eu tenho que fazer. Por isso que eu falei aqui que ceia também é um momento de posicionamento, é um momento de reflexão. O que está desorganizado na minha vida que eu possa organizar?
eu preciso colocar muitas coisas em ordem, principalmente a minha vida com Ele, principalmente a minha entrega para Ele, o meu tempo para com Ele, para que as coisas comecem a mudar na minha vida, a se transformar na minha vida. A transformação, ela vem de dentro para fora. E o Senhor está aqui nessa manhã de hoje transformando vidas, transformando pessoas, transformando mentes, corações, curando feridas na alma. Hoje, de concerto, lembra-se? Nós viemos até aqui. O Senhor nos atraiu até aqui, Ele nos conduziu até aqui. Mas quando essas portas se fecharem aqui deste lugar, meu querido, nós temos que entender que a presença dEle é conosco, porque Ele está dentro de mim e dentro de você. Ele habita dentro de mim e dentro de você. Por isso, meus amados, para que o milagre possa acontecer, é necessário consertar coisas na nossa vida. O milagre, ele não traz relacionamento, mas o relacionamento com Deus, ele traz milagre. Porque nós não buscamos a Deus por esse pão físico, mas sim pelo pão espiritual que nos alimenta, sim pela sua palavra. E erguendo os olhos ao céu, os abençoou. Nós entregamos para Cristo, e Ele abençoa aquilo que nós entregamos. Sabe, irmão? Desculpa. Aqueles homens, eles olharam, e muitas vezes eles desprezaram os 5 pães e 2 peixinhos por causa da condição e por causa da quantidade, amém? Eles acharam que era pouco, mas só que o Senhor quis ensinar ali, é que é para ver se nós confiamos no recurso que nós temos, ou nós confiamos no poder que Jesus tem sobre os nossos recursos. Quem está entendendo diz amém. Ah, pastor, eu estou com tão pouca fé, é tão pequena. Mas fica tranquilo, porque é disso que Ele precisa para poder mudar a tua história. É disso que o Senhor necessita sobre mim e sobre você, para que em primeiro lugar Ele quer nos sarar. Ele quer nos sarar para que nós possamos sarar. Ele quer nos curar para que possamos ser usados pelo Seu Espírito Santo para curar. Ele quer nos libertar para que possamos ser usados para libertar no Seu nome. Por isso, nessa manhã de hoje, eu creio e eu tomo posse em primeiro lugar para comigo. Eu vou sair daqui diferente da maneira como eu entrei. Ah, Senhor, eu entendo que é a ceia. Eu entendo que é a ceia do Senhor. Sabe, tem uma canção que diz que ao partir do pão, os nossos olhos se abrem e nós reconhecemos quem Tu és. Sabe, quando o Senhor pegou aqueles pães e Ele começou a repartir, quanto mais Ele repartia, mais Ele multiplicava. Quanto mais Ele repartia, mais Ele multiplicava. Quanto mais eu retenho, menos eu tenho.
Pastor Rafael pregou esse tempo atrás falando sobre represa. Foi você que falou, filho? Sobre represa e sobre rio. Não. A represa, ela prende. E o rio, a gente segue o fluxo. Sabe, irmão? É hora de nós pararmos de sermos muito omissos, essa acho que talvez seja a palavra, de falar do Evangelho para as pessoas. Eu tenho certeza que todos que estão aqui nesse lugar, nessa manhã de hoje, alguém falou de Jesus para você. Alguém disse de Jesus para você e por isso que você está aqui. E muitas vezes os bancos estão vazios, as cadeiras estão vazias aqui, porque nós deixamos de alimentar a multidão. Amém? De falar da palavra para o Senhor, de mostrar para as pessoas. Por isso que precisamos ser transformados. Que o maior testemunho muitas vezes não é aquilo que nós falamos, é como nós agimos. É como nós agimos é que muda muitas vezes a vida das pessoas. A transformação, ela começa a nos mudar, ela começa a mudar temperamento, ela começa a mudar tudo na nossa vida. E nós começamos a ser direcionados e guiados pelo Espírito Santo, porque não somos mais nós que vivemos, mas é Cristo que vive em nós. E Ele começou a multiplicar, e o que chama a atenção aqui, meus amados, é que Ele abençoou e partindo os pães, deu aos discípulos e aos discípulos a multidão. Deus abençoou. Deus repartiu, só que Deus deu uma missão. Deus deu uma missão. Agora vocês peguem esses pães, a minha palavra, o meu evangelho, e alimentem a multidão. Alimente aquele que está faminto. Alimente aquele que precisa de mim. Sabe, meu irmão, por isso que o começo é: nós somos os discípulos dessa geração, do hoje. Há uma responsabilidade sobre mim e sobre você. Mateus 28 diz: ide e pregai o Evangelho. Queira você ou não. Talvez você, dentro do seu temperamento, você seja colérico, sanguíneo, melancólico ou fleumático, não importa. Deus quer usar você do jeito que você é, e Ele vai te capacitar. Isso você pode ter certeza. Basta apenas se entregar e se colocar na mão dEle. Irmãos, e deu aos seus discípulos, e os discípulos alimentaram a multidão, e comeram todos, saciaram-se, levantaram-se pedaços que sobraram, 12 cestos cheios de pão. Aqui para encerrar, sobraram 12 cestos de pão. Aquele pão serviu para alimentar pessoas que não estavam ali naquele lugar. Aquele pão alimentou gerações e gerações, ou seja, a palavra do Senhor Jesus Cristo alimentou e está nos alimentando até hoje. Você quer saber de uma coisa, meu amado? Você vai sair daqui desse lugar, dessa igreja, levando pão para a tua casa, levando pão que significa Jesus para a tua casa, para a tua empresa, por onde quer que você andar, você vai levar o pão que é a palavra, que é Jesus Cristo, para alimentar uma multidão. Alguém aqui nessa manhã de hoje que gostaria de aceitar o Senhor Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador? Ou alguém aqui nessa manhã que gostaria de se reconciliar com Cristo, voltar para a presença